Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a Ítala Alves do Supera. Estamos falando sobre a ginástica para o cérebro. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também do nosso site, tvvalinete.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital e o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Ítala, a gente tem observado, né, jovens reclamando de falta de memória, jovens procurando muito remédio para poder melhorar. Acho que a nossa vida ocidental busca muito o tratamento com remédio em vez da prevenção, né? Então, como é que o público que mais procura é o público de mais idade, o público mais jovem? Olha, hoje a gente tem, vamos dizer, ser bem balanceado, né? O público mais jovem, ainda em idade escolar, os pais têm essa preocupação maior, porque, como você disse, os pais têm mais consciência que não é o certo essa cultura imediatista mesmo, né? E os adultos e os idosos, ou eles mesmos procuram, tomam a iniciativa. Os idosos também têm muitos filhos, né, com a preocupação, ouvindo muito falar sobre demência. Então, os filhos têm essa preocupação, principalmente na socialização. Então, o idoso, o filho percebe, ele está muito sozinho em casa, né, os filhos já casaram, cada um tem o seu lugar, e ele vai ficando cada vez mais sozinho, achando que só ele está sentindo tudo, né, as coisas que a gente fala depois dos 60. E aí, quando eles encontram com outros colegas que passam pela mesma coisa, né, ou que se queixam das mesmas coisas, eles se sentem melhor, né, não querem sair daquilo, né, do Supera, por exemplo, eles são muito presentes, né, justamente por conta da socialização. Mas a questão da questão de medicamento, né? É claro que cada um, isso precisa de uma avaliação médica, né? O que a gente faz é conscientizar sobre a questão de ter habilidades cognitivas a longo prazo. Porque a medicação, muitas vezes, vai resolver o seu problema curto prazo, né? Vai arrumar uma confusão para o outro lado, né? Em regra. Pode, em regra, pode ser que sim. E aí, quando você for tratar de uma, vai puxando as outras coisas. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de falar sobre medicação e até mesmo de tomar, né? Os pais têm que ter muita cautela, saber as avaliações que faz, né? O profissional que vai. Mas o que a gente faz lá no Super é realmente ter resultados de longa duração, que você consiga ver esses resultados à medida que você se esforça. Porque é assim que tem que acontecer a aprendizagem. Onde não há esforço, não há aprendizagem de fato. Há o que a gente fala que é decoreba, né? Decorar. Então, o que a gente vê muitos alunos hoje faz aula particular, decoram realmente sozinhos ou com alguém o conteúdo, fazem a prova, vão bem na prova e depois, se você perguntar da matéria, ele não vai saber te responder. Até onde isso é eficaz para a aprendizagem e para ele ser produtivo e funcional durante a vida dele, né? Quais vão ser os problemas que ele vai enfrentar depois que ele não conseguir mais decorar, né? Então, uma matéria da escola você consegue decorar. E a matéria do Enem? O acúmulo, né? A quantidade, a massa que é. Como que esse aluno vai saber estudar? Ele sabe estudar? E é uma pergunta que a gente sempre faz. Muitas pessoas e muitos alunos que chegam para a gente lá no Supera não sabem como estudar, não sabem a forma como eles aprendem. Então, aprende como o colega aprende, tenta estudar como ele, tenta decorar, perde noites de sono estudando, e a gente sabe que o sono o principal para a aprendizagem é o sono. Inclusive no Alzheimer a gente consegue perceber que o sono é uma das coisas, é um sinal quando o idoso começa a perder muitas noites de sono, ter muita insônia, acordar muitas vezes à noite. Então, o sono é primordial. E um aluno deixar de dormir para estudar, ele precisa ser melhor mediado e aprender como ele aprende, que a gente chama lá do aprender a aprender, né? É exatamente isso que me chamou a atenção quando você falou de Enem. Vocês trabalham lá com a técnica para ensinar a aprender ou vocês trabalham com conteúdos específicos também? Por exemplo, quem quer se preparar para o Enem, como você disse, deu o exemplo.
Nós temos turmas, né? Então, o Supera é dividido por turmas. Então, a gente tem turma que é de concurseiros e de vestibulandos, né? Que vai tentar vestibular. Então, essas turmas a gente vai trabalhar com as mesmas ferramentas, mas o nosso objetivo e o propósito é diferente. Então, o ritmo dessa turma ela é diferente, o grau de desafio dessa turma é diferente, a análise do educador que está à frente desses alunos ela é diferente. Então, como que está a organização desse aluno, tanto do concurseiro como de quem vai tentar, né, o vestibular, o Enem? Ele tem organização, rotina de estudo? Então, não tem, né? Ele vai estudando conforme a motivação dele. E aí a gente vai ensinando formas. Então, uma maneira que a gente faz é ter metas. Como é a sua meta? A gente costuma colocar metas muito grandes, por exemplo, qual é a minha meta para 2022? E aí acaba ficando muito distante. A gente está em outubro, né? Em setembro, dá para a gente poder, até acabar o ano eu ainda faço isso. Quando a gente parte as metas em metas menores, eu consigo ter mais esse senso de urgência e de organização. Então, no Supera a gente tem metas trimestrais, mensais e semanais. E aí esse aluno ele aprende a fazer isso na prática nos seus estudos. Qual é a minha meta da semana? A minha meta da semana é X. Então eu sei que eu vou ter que dividir isso ali diariamente. Qual é o tanto e a quantidade de tempo que eu devo estudar? E aí a gente tem formas de acompanhar esse aluno de acordo com o objetivo dele. Ítala, quando voltar aqui a falar um pouquinho sobre a comunidade científica, a comunidade médica mais especificamente, a gente falou de remédios, né? Como que os médicos hoje enxergam o trabalho que vocês desenvolvem? A gente sabe que a sociedade sempre quer um resultado, um remédio que vai salvar o problema dele, aquele pozinho mágico que vai resolver. Sim. E muitas vezes o médico, ele já é educado para isso, né? A indústria farmacêutica, a nossa medicina ocidental é em cima disso. Como é que eles enxergam o trabalho? Como é que eles já estão recomendando? Como é que está essa relação? Olha, aqui em Diamantina, graças a Deus, a gente tem uma ótima, a gente fala na indicação dos médicos, principalmente neuro, né? Neuro, geriatra, então a gente tem muito esse retorno de alunos, né? Ou de pessoas que vão procurar dos médicos que realmente indicam. Então o Supera, ele possui um aparato de profissionais dentro da franquia, né? Então nós temos a neurocientista, a Lívia, que ela dá esse nosso aparato, né? Temos gerontóloga, que é a doutora Thaís Bento. Então nós temos dentro da franquia médicos que desenvolvem estudos, que desenvolvem pesquisas. Então nós temos a franquia, né? Tem pesquisas na USP, em universidades, para que a gente possa saber aonde buscar, né? Então, aqui em Diamantina, os médicos indicam bastante, nos recomendam também, por perceber, né, a diferença que a gente realmente faz. Então, principalmente o idoso, que é acompanhado ali, né, pelo médico. E ele consegue perceber essa evolução, talvez até na autoestima, que é a primeira coisa que a gente consegue perceber no idoso. Então, o médico consegue perceber que ele está mais animado, ele está com mais vontade de fazer aquilo que ele recomenda, porque o idoso ele é resistente, né? Ele viveu a vida inteira de uma forma e é uma característica do cérebro que já passou dos 60, dos 70 anos. Essa resistência que a gente chama de inflexibilidade, né, cognitiva. E isso acontece, e o médico consegue perceber essa vontade que ele tem de mudar, esse contato com outros idosos, porque geralmente eles escutam. E como que é isso na prática, né? Então, nós temos turma de 8, 10, 12 alunos idosos, né? Que fazem várias atividades, têm relacionamento fora do Supera. Então, ligam umas para as outras, combinam de sair. E aí o médico consegue perceber como que a estimulação cognitiva, que o Supera, faz bem para a vida dele, né? E aí passa a indicar. Como que é a formação do educador do Supera? Então, a franquia, ela desenvolve, ele tem que ter um curso, né? A gente fala, tem que ter a licenciatura, né? Eu, no caso, sou pedagoga. E aí ele vai fazendo, dentro da franquia, ele vai tendo os testes de nível que a gente fala, né? Então, nós temos o educador nível 1, nível 2, e aí ele vai estudando dentro da franquia. Então, a franquia oferece todos os treinamentos que a gente tem e nós precisamos fazer semanalmente esses treinamentos e eles vão avaliando, quanto a gente também, e a franquia, o nível desse educador. Então, a gente precisa seguir uma recomendação de estudo
para poder entrar dentro da sala do Supera, né? E aí a gente vai sendo acompanhado nessa evolução. E por que o Supera veio? Como é que o Supera, vocês descobriram essa técnica? Por que resolveram investir nisso em Diamantina? Então, é até uma oportunidade de falar, né? A Beth não está aqui presente porque está sem voz, mas eu estou no Supera, o Supera está aqui, né, em Diamantina há 7 anos, e eu estou há 5 anos no Supera. Então, eu já escutei ela contar bastante essa história, e eu sinto isso todos os dias que eu estou, né, na presença dela. Foi uma demanda mesmo que ela sentiu. Primeiro, por conta da expectativa de vida. A gente sabe que a tendência é só aumentar, e a gente está vendo isso acontecer, né, na prática. E aí ela viu como um nicho de mercado e como uma oportunidade para a cidade. Então, a Beth, ela não é daqui, né, de Diamantina. E ela casou, veio para cá e ela sentiu a necessidade. Então, a gente vê que tem poucas coisas relacionadas vamos dizer assim, a vida do idoso, por exemplo, ou a do aluno mesmo, criança, jovem, que traz a possibilidade de crescimento e a gente fala inter e intrapessoal, né? Como que isso acontece? Como que é a aprendizagem? Então, ela é encantada com a educação e ela traz para perto dela quem também é, né? Então, a gente consegue perceber todos os dias, quando a gente estuda, que a gente não pode parar de estudar, principalmente tudo que é relacionado à neurociência e à educação. Todos os dias tem coisa nova. Todos os dias tem estudos. E aí a gente tem muita curiosidade de saber o porquê, de saber como tratar, né? E aí ela conseguiu perceber dentro disso um nicho de mercado, né? E como que ela poderia transformar a vida das pessoas de uma forma assim, que a gente fala verdadeira, né? Porque o Supera realmente transforma a vida dos alunos de uma forma a curto, médio e a longo prazo. Oi, então vocês estão funcionando aonde? Hoje a gente está no Jardim Imperial, na rua Dom João VI, número 10. Né? A gente estava aqui no Bom Jesus e agora a gente está no Jardim Imperial, na nossa sede própria. Contato com vocês pelo Instagram? Pelo Instagram, temos o telefone também da unidade, que é o 3531-9077, Facebook também. Estamos às ordens para poder ajudar todos. A gente fala que é de 4, né, até os 201. Então foi um prazer recebê-la, seja sempre bem-vinda, sucesso para vocês lá no Supera. Muito obrigada. Bom, falamos aqui sobre a ginástica para o cérebro, com a gente a Ida Alves. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.